Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao podcast La Humana Orgânica 333. Eu sou Jaci Veiga, sua anfitriã integral e integrada nesta jornada de desenvolvimento pessoal e expansão de consciência. Hoje convido vocês a explorarem um tema fascinante e profundamente transformador: a ancestralidade e sua importância na jornada do herói. Vamos mergulhar nas tradições esotéricas, nos estudos da psicologia e nas principais ciências que investigam o impacto de nossos antepassados em nossas vidas. Imagine que você efetivamente escolheu embarcar na clássica jornada do herói, em uma aventura épica de aprofundamento em si, autodescoberta e transformação. Nesta viagem, a compreensão da sua ancestralidade desempenha um papel crucial. Novamente, um papel crucial. A herança ancestral não é apenas uma coleção de genes ou historinhas, mas também um legado poderoso de experiências, sabedorias, padrões e, por vezes, traumas que influenciam nossa vida cotidiana. Agora, abordemos como os mais proeminentes nomes da psicologia observavam ou observam a ancestralidade. Carl Jung, que vocês já sabem, foi um dos pioneiros da psicologia analítica. Ele destacou a importância do inconsciente coletivo e dos arquétipos que são moldados por experiências ancestrais. Jung acreditava que muitos dos nossos comportamentos e padrões de pensamento são influenciados por memórias e traumas ancestrais. Ele introduziu o conceito de complexos, que são constelações de pensamentos, sentimentos, memórias e desejos inconscientes que se agrupam em torno de um núcleo emocional. Estes núcleos são frequentemente formados por experiências traumáticas ou altamente emocionais e têm a capacidade de influenciar o comportamento e a percepção de maneira significativa. Jung identificou vários tipos de complexos comuns, incluindo complexo materno, complexo paterno, complexo de inferioridade e complexo de Édipo. Os complexos funcionam de maneira autônoma, o que significa que podem influenciar o comportamento de uma pessoa sem o seu conhecimento consciente. Quando um complexo é ativado por um estímulo externo que lembra a experiência emocional original, também conhecido como gatilho mental, ele pode tomar conta da personalidade, causando reações emocionais exageradas ou comportamentos irracionais. Este fenômeno é conhecido como possessão pelo complexo. Bem, explicado um pouquinho sobre os complexos, gostaria de lhes alertar que estas informações sejam bem compreendidas e aprofundadas por suas reflexões, porque estas informações fazem parte de um cabedal de conhecimento que podem ou não, e tudo dependerá de sua disposição real em fazer a viagem, de se alcançar a compreensão total, o entendimento pleno e assim conseguir interagir de maneira mais perspicaz com os próximos episódios. Então, se liguem nesses conceitos, porque eles também fazem parte de nossos estudos dentro do campo da genética e da epigenética. Falemos agora de Anne Anselin Schwarzenberger, uma psicoterapeuta renomada que desenvolveu
a teoria da psicogenealogia, que explora como os traumas e eventos emocionais e comportamentais dos antepassados podem sim ser transmitidos através das gerações. Ela demonstrou que eventos não resolvidos no passado podem se manifestar em descendentes, influenciando suas vidas de maneira profunda e inesperada. Temos como conceitos principais dessa teoria a transmissão transgeracional, o inconsciente familiar, a árvore genealógica ou genograma e a lealdade invisível. Os padrões transgeracionais se formam através de uma combinação de fatores incluindo eventos traumatizantes, que são experiências, traumas como guerras, migrações, abusos ou perdas, que podem deixar uma marca profunda no inconsciente familiar, segredos de família, que eu já coloco aqui, amplio, que é de família, em família e para a família, que são informações ocultas ou não discutidas dentro da família que podem criar um campo de energia emocional que afeta as gerações futuras. Mensagens não verbais. Essas mensagens não verbais são atitudes, crenças e comportamentos dos pais, avós, que são frequentemente transmitidos de maneira não verbal e inconsciente, moldando a psique dos descendentes. A psicogenealogia busca trazer à luz essas influências inconscientes, permitindo que o indivíduo compreenda e libere os padrões emocionais e comportamentais herdados. E isso é feito através de análise do genograma, identificação de padrões e intervenções terapêuticas. Os padrões transgeracionais podem ter um impacto profundo na vida de uma pessoa, incluindo problemas de saúde, relacionamentos disfuncionais e escolhas na vida. Já nas tradições esotéricas, a ancestralidade é vista como uma corrente contínua de energia e sabedoria que flui através da árvore genealógica. Cada membro da família é um elo nessa corrente, contribuindo para a evolução espiritual do clã. Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, via a árvore genealógica como uma representação microcósmica da grande árvore da vida cósmica. Ela acreditava que, ao trabalharmos conscientemente para purificar e elevar nossa linhagem ancestral, estaríamos contribuindo para a evolução espiritual da humanidade como um todo. Rudolf Steiner, criador da antroposofia, enfatizava a importância de compreender e integrar a herança ancestral no desenvolvimento espiritual. Ele via os desafios e traumas ancestrais como oportunidades para o crescimento e a transformação pessoal. No xamanismo, a ancestralidade é vista como uma fonte vital de poder e sabedoria. Os xamãs, considerados intermediários entre o mundo físico e espiritual, acreditam que os espíritos ancestrais podem oferecer orientação, proteção e cura. Nas tradições xamânicas, rituais de cura ancestrais são frequentemente realizados para liberar traumas e energias negativas acumuladas ao longo das gerações. Os xamãs conduzem esses rituais para reconectar os indivíduos com seus ancestrais, permitindo a cura profunda e a transformação espiritual. Na Cabala, a árvore genealógica é vista também como um reflexo da árvore da vida, uma estrutura mística que representa as emanações divinas e a criação do universo. Cada pessoa é um ramo desta árvore e a cura ancestral é essencial para purificar e elevar a linhagem espiritual. Os cabalistas acreditam que,
Ao trabalhar conscientemente para curar os traumas e os padrões negativos dos antepassados, estamos contribuindo para a retificação, Tikkun, do mundo. A cura de um clã, portanto, não é apenas um ato pessoal, mas um serviço espiritual para toda a humanidade. Ao trabalharmos conscientemente com nossa ancestralidade, podemos experimentar inúmeros benefícios como cura emocional e espiritual, expansão da consciência e melhoria da qualidade de vida. Reconhecer e liberar padrões ancestrais é um processo essencial, crucial, fundamental na jornada do herói. Este processo envolve várias etapas, desde a identificação dos padrões, reconhecimento e aceitação, até liberação e cura. A cura ancestral envolve não apenas o indivíduo, mas também honrar e libertar os antepassados dos seus traumas e fardos. E isso só se é possível se tendo plena consciência, ou seja, se jogando muita luz e se olhando diretamente para a face do problema, sem desculpas e sem medo. Trabalhar com a ancestralidade na jornada do herói é uma prática fundamentalmente poderosa e transformadora. Ao honrar e curar nossos antepassados, não apenas nos libertamos de padrões limitantes, mas também contribuímos para a evolução espiritual do nosso clã e da humanidade. E para quem não entendeu, este processo liberta tanto os antepassados como você e seus descendentes diretos e futuros descendentes. Bem, meus amigos, este foi mais um de nossos episódios que funciona como um mapa mágico para que sua navegação no inframundo seja muito mais eficiente e consciente. Continue a me acompanhar e receba mais ferramentas para uma viagem muito mais organizada e iluminada. Nos vemos!